Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor mais uma vez. Louvado e engrandecido é o nome santo de Jesus. Livro de Isaías, capítulo 6. Glória a Deus. Livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo de número 6. Aleluias. O verso primeiro. Glória a Deus, aleluias. Vou esperar os irmãos que estão buscando na Bíblia. Aleluia, Jesus. Isaías 6 e o verso primeiro, todos encontraram, amém? Glória a Deus. Nos diz assim a palavra do Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Podeis assentar, glorificando o nome santo do Senhor Jesus. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Irmãos, o texto a qual foi lido nesta noite, tomado por base deste texto, e eu quero intitular essa mensagem dizendo: 2 tronos na vida de Isaías. 2 tronos na vida de Isaías. Capítulo 6 e o verso 1 diz: no ano em que morreu o rei Uzias, está dizendo de um trono, de um reinado. Um rei se assenta no seu trono, no seu castelo, na sua posição de destaque. E depois o verso continua: no ano em que ele viu o rei Uzias morrer, ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Então Isaías era um profeta de Deus. Isaías já vinha profetizando e exercendo o seu ministério profético por no mínimo 5 capítulos até o momento. Ele vem exercendo o seu ministério no livro aqui relatado de Isaías. 5 capítulos antecedem essa experiência que Isaías tem. O que você está dizendo, Reginaldo? Isaías não era um homem crente? Não, negativo, era um homem servo de Deus, fiel, crente. Um homem que buscava agradar a Deus, um homem que buscava fazer a vontade de Deus. Isaías é um homem que se dedicava a Deus. Só que mesmo nós, homens que optamos servir a Deus, decidimos buscar a Deus, decidimos fazer a obra de Deus, há momentos na nossa vida que a gente se acomoda, há momentos na nossa vida que nós encontramos um lugar de conforto, e nesse lugar de conforto não deixamos de ser homem de Deus, não deixamos de ser mulher de Deus, mas nós nos acomodamos e não exercemos aquilo em todo o potencial que Deus tem para nós na nossa vida. O que eu vejo, meus irmãos, na vida de Isaías é que Isaías está acostumado a profetizar e a aconselhar a Uzias. Alguns estudiosos vão dizer que Isaías era até primo primeiro deste rei Uzias. Se nós partirmos deste princípio, Isaías, nos capítulos que antecedem, no capítulo 1, Isaías já começa no verso 4 dizendo: ai da nação pecadora. E ele continua, e ele vai dizer uns 8 a 9 ais a respeito dos outros. Enquanto Isaías está acostumado
acostumado a se escorar, a se proteger no rei, porque ele era um homem de destaque, era um homem de Deus, era um homem que Deus falava por intermédio da sua vida. E nos tempos antigos da monarquia, os reis tinham um grande apreço a essas pessoas que lhes davam a direção de Deus. Quantos reis nós vemos na Bíblia que buscavam os profetas de Deus quanto a decisões que deviam ser tomadas. Alguns reis buscavam os profetas de Deus para perguntar se deviam guerrear ou não guerrear certas batalhas. Alguns reis perguntavam aos profetas de Deus se deviam fazer acordos políticos com outros reinos. Então os homens de Deus, profetas chamados por Deus, tinham um grande privilégio com os reis. Eram tratados bem, eram tratados como príncipes de Deus, homens que quando Deus fala, eles transmitem o que Deus está mandando. Então nós partimos deste princípio, e Isaías está talvez acomodado, porque Isaías sai apontando o erro de todo mundo. Isaías sai falando: ai da nação pecadora, ai de fulano de tal, ai dos que justificam o ímpio nos presentes do justo e negam a justiça, ai dos que são poderosos, ai dos que são sábios a seus próprios olhos, ai dos que ao mal chamam bem. E ele vai apontando o defeito de todo mundo. Isaías sai falando: ei, você está em pecado. Se fosse nos nossos dias: ei, você está falhando nessa área, você precisa melhorar nisso e naquilo outro. Se você não melhorar, vai ser assim, assado. Porque dá-se a entender que Isaías está acostumado a falar, a acusar as pessoas, e ele tinha o apoio do rei, não lhe acontecia nada. Só que, meus irmãos, numa monarquia não é uma democracia. A democracia, nós votamos, nós exercemos a nossa cidadania e nós escolhemos quem vai presidir e vai governar a tal nação. Brasil é uma democracia, Estados Unidos uma democracia. Na verdade, não tem uma monarquia que está assim totalmente como eram dos antigos. Tem lá quando a rainha morreu e o menino entrou lá no lugar. O menino não, né? Menino, fui carinhoso com ele. Ele está mais para lá do que para cá. O rei Charles, ele está lá, mas ele não exerce um reinado como era antes. É mais ou menos, é só de fachada. Quem governa são os deputados e por aí vai. Mas no tempo antigo, o rei era quem tinha a palavra final. O rei era quem mandava. O rei ditava lei. O rei colocava imposto, tirava imposto. O rei fazia o que lhe dava na telha. Então, meus irmãos, Isaías está vindo de uma situação confortável. Isaías está vindo de uma situação onde ele está tranquilo. Opa, tá bom demais. Eu estou falando que Deus manda. Eu estou falando que a nação não estava em pecado. Não, tudo que Isaías falou, a nação estava vivendo. Tudo que Isaías falou, os homens estavam tendo o injusto como justo, estavam chamando o mal bem, estava tudo invertido, estava tudo ao contrário, estava tudo bagunçado. Isaías estava falando a verdade. O problema não é nós falarmos a verdade, o problema não é nós falarmos: ei, você precisa melhorar nisso ou naquilo outro. O problema é quando nós não correspondemos com o que estamos falando. O problema não é você falar que alguém está em pecado, é quando a sua vida não condiz com o que você está falando. Um certo pregador vai dizer que a sua atitude fala mais alto do que a sua voz, que as suas atitudes gritam mais alto do que a sua voz. Isaías está acostumado, e nós corremos um grande risco, nós corremos um grande perigo de nós nos acostumarmos com o sagrado, virmos nas igrejas, virmos aos cultos terça, nos ensaios, nas quintas, no domingo de manhã
manhã, à noite, e isso se torna uma rotina, e nós não tratamos este momento, este tempo separado como algo espiritual. Nós nos acostumamos, deixamos de lado, tratamos como qualquer outra coisa. E aí, meus irmãos, quando a gente se acostuma com o que é sagrado, nós começamos a praticar o impuro, nós começamos a misturar as coisas. Isaías era um homem de Deus, Isaías era um homem cheio de Deus, mas Isaías vai se misturando, vai se acostumando com Deus falar com ele ouvir a voz de Deus, ele falar o que Deus mandava, e ele para de cuidar da sua própria vida e começa a falar: Deus fala comigo, você precisa melhorar, Deus fala comigo, você tem que mudar. Ai da nação, ai do povo, e vai se acostumando e vivendo uma vida desleixada. Só que chega um dia, chega um momento, no capítulo 1, no capítulo 6 e no verso 1, que chega um dia que o tal do Uzias morre. Monarquia. Quando um rei morre em uma monarquia, o país, o estado, a nação perde totalmente o seu governo. Ninguém sabe o que vai acontecer. Para você ter a noção do impacto que tem de uma mudança de liderança, os Estados Unidos estão em ano de eleição. Nós estamos em ano de eleição, e em novembro, me parece, ou começo de dezembro, não sei, vai haver a eleição. O mercado está indeciso, os investidores não sabem o que vai fazer, porque pode entrar um ou outro, e aí eles estão esperando. Na monarquia não tem esse prazo de espera. O rei morreu, o rei faleceu, e agora Isaías, que era confortável, Isaías que estava tranquilo, que estava acomodado, que falava como queria, que falava tudo aquilo que dava telha, agora está preocupado. Agora Isaías tem uma preocupação: quem vai entrar no lugar? Será que eu vou ter a mesma regalia? Será que eu vou ter a mesma proteção? Porque eu sei que Deus fala comigo, mas será que o tratamento vai ser o mesmo? E quer saber de alguma coisa? Meus irmãos, não tem nada pior do que nós termos regalias, termos privilégios, e do nada nós perdermos. Quer ver uma coisa? Se quando você trabalha em uma empresa e você tem o carinho, o afago do seu patrão, do seu supervisor, e quando troca, o outro que entra não gosta de você, te joga de lado, aquilo te machuca, aquilo não te agrada. Isaías está pensando: do rei Uzias me tratava bem, o rei Uzias me protegia, mas e agora esse outro que vai chegar? Como que vai ser? O que vai acontecer? Isaías está vivendo uma transição do trono terreno e está prestes a experimentar o trono espiritual. Isaías está em um momento transitório, está saindo do conforto que o homem lhe deu e está entrando na certeza que Deus está lhe dando. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isaías até o dado momento está acostumado a chegar na sala do rei, ver o rei assentado no seu trono. Era um trono bonito, era um trono vistoso, era algo majestoso, era uma majestade. Isaías estava acostumado com essa majestade terrena, o governo humano. Mas agora Isaías, quando perde a proteção da terra, quando Isaías perde a proteção que Uzias lhe dava, ele abre os seus olhos espiritual através de Deus, e Deus lhe dá uma visão, e ele contempla algo maior, algo melhor, algo mais poderoso do que Uzias nunca alcançaria lhe proporcionar. Isaías começa a ter uma visão, e ele vê o Senhor assentado no alto e sublime trono. O séquito ou a orla do vestido cobria todo o templo, enchia todo o templo. Os serafins estavam acima dele, tinham 6 asas, com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E a única fala que saía da boca dos serafins era: santo,
Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E aí eles começavam de novo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E aí voltava de novo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Isaías começa a reparar alguma coisa: este rei que eu estou contemplando neste trono não é como o rei Uzias. O rei Uzias, eles o chamavam de grande, lhe chamavam de poderoso, mas santo nunca. Eu nunca vi os súditos do rei Uzias chamá-lo de santo. Esse aqui é diferente. Eu estou vendo os serafins declararem que ele é santo e que ele é Senhor dos exércitos. Isaías agora, quando ele contempla Deus, o trono de Deus, o que Deus realmente é, ele já não consegue mais olhar para o seu próximo. E o que sai da boca de Isaías, oh aleluias, o que sai da boca dele, quando ele vê tudo isso, os umbrais das portas estão tremendo. Uma visão gloriosa, algo tremendo que Deus está fazendo. E Isaías, que até o dado momento conseguia identificar o problema de todo mundo, Isaías, que até o momento conseguia olhar o problema de todo mundo, Jesus, Deus, entra na frente dele como um espelho. E quando ele contempla a glória de Deus, a santidade de Deus, aparece neste espelho a falha dele. Isaías que falou: ai da nação, ai daquele que chama o mal bem, ai daquele que faz isso, faz aquilo, ai de fulano, de ciclano. Quando ele contempla a glória de Deus, quando ele vai abrir a boca, ele fala: ai de mim, ai de mim, ai de mim, que vou perecendo. Ei, ai de mim que estou quase morrendo. Por quê? Porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Aleluia, aleluias. O intuito de Deus nos chamar, nos dar experiência, nos encher com o Espírito Santo nunca foi nós apontarmos o erro do nosso próximo. Nunca foi nós falarmos que fulano está errado, que fulano está fazendo isso. Nunca foi. E é muito o contrário. Deus se revela a nós para que nós nos limpamos, para que nós olhamos para dentro de nós e falamos: ai de mim que pereço, ai de mim porque eu cometo falhas, ai de mim porque eu não sou perfeito. E quando nós entendemos isso, quando nós vivemos isso, nós atentamos para a responsabilidade nossa como igreja nessa terra. Aleluias. Meus irmãos, eu já falei que Isaías era um homem chamado por Deus, que Isaías era um homem de Deus, que nos 5 primeiros capítulos, Isaías já estava fazendo a vontade de Deus, sim ou não? Sim, ele estava fazendo a vontade de Deus, mas não estava potencializando aquilo que Deus tinha na vida dele. Por que que Isaías não potencializou o que tinha? Porque Isaías olhava para um trono terreno, para um trono que um homem governava. E esse trono que lhe protegia, que lhe dava privilégios, não o permitia olhar para si mesmo. Enquanto, oh aleluia, enquanto nós estamos escorados na nossa situação financeira, na força do nosso braço, na nossa capacidade intelectual, no que nós conseguimos fazer, na homilética, na hermenêutica, naquilo que você consegue fazer, você só consegue ver o outro. Mas quando você se depara com a glória de Deus, você olha para dentro de si e você vai ver que você é pior do que aqueles que você apontava. Eu sou ruim, meus irmãos. Reginaldo é ruim. O irmão Reginaldo é pecador, é falho. Eu sou falho. Eu não tenho capacidade de apontar o erro de só ninguém aqui dentro. Não é esse o meu propósito. Pelo contrário, é eu me consertar e os irmãos olharem para mim e falar: eu quero ser igual a ele.
Eu posso chegar e falar: meu irmão, essa prática está errada. Mas quando você olha para a minha vida, você vai falar: condiz com o que está falando. Imagina Isaías, que ele está confessando. Se Isaías chega perante Deus e fala: ai de mim, que sou homem de lábios impuros, quer dizer que ele praticava algumas coisas, falava algumas coisas. E talvez a nação, quando ouvia ele falando: ai da nação, mas aí olhar o cotidiano dele, o lábio era impuro. Talvez ouvia ele falando: ai que nação pecadora, mas quando olhava para ele no seu dia a dia, era um homem de lábios impuros e se misturava com o povo de impuros lábios. O problema não é falar, o problema não é apontar o erro. Nós precisamos sim falar que o pecado é pecado. Nós precisamos falar sim que o pecado leva o homem para o inferno. Nós precisamos sim falar que o pecado separa o homem de Deus. Mas quando as pessoas olharem para a nossa vida, as pessoas têm que ver que nós somos as pessoas que estamos vivendo na dependência do trono espiritual e não do terreno. Nós não podemos depender do pastor. Nós não podemos nos escorar no pastor. O pastor Télcio é uma bênção, homem de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, meu sogro, amo ele como minha família, mas eu não estou dependendo dele, não. Chegou um momento na minha vida que eu consegui contemplar a glória de Deus, e essa glória me mostrou que eu precisava melhorar, e que quem podia me ajudar era somente Deus. Então, meus irmãos, eu trabalho, eu sirvo junto com o pastor Télcio, mas quando o negócio aperta, que é eu e Deus, eu sei quem peleja por mim e quem me garante a vitória. Nós precisamos depender de Deus. O interessante é que Isaías se reconhece falho, se declara falho. Eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando ele faz isso, oh aleluias, aleluias, e os olhos dele veem o Rei, o Senhor dos Exércitos. E imediatamente quando nós reconhecemos que somos falhos, imediatamente quando a nossa narrativa muda, quando eu paro de olhar para o meu próximo, quando eu paro de apontar o erro do meu amigo, do meu irmão, e eu olho para mim mesmo e falo: meu Deus, como que eu estou conseguindo ver aquilo lá e não consigo ver em mim? E imediatamente Deus toma providência para mudar a sua situação. No versículo 6 está dizendo: mais um dos serafins, aleluia, voou para mim, trazendo o quê? Trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Oh aleluias. Com ela tocou aonde? A minha boca, e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Aleluia. Aleluias. O que eu acho lindo em Deus é que ele se declarou falho. Isaías se abriu perante o Senhor, falou: Senhor, eu não tenho condição de continuar sendo profeta, eu estou morrendo, eu não consigo mais, ai de mim que vou perecendo. Eu tenho um problema, Deus, eu tenho uma dificuldade. Qual que é, Isaías? É que meus lábios são impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. E aí o Senhor mais que depressa falou: tá fácil resolver. Ele manda um serafim tirar uma brasa viva, e ela toca os lábios de Isaías, e na hora o pecado é purificado, na hora Isaías é restaurado. Oh aleluia. Oh, a humanidade, igreja, nós que estamos aqui hoje, mas tinha um momento que nós estávamos como Isaías, lábios impuros, povo de impuro lábio, pecador, falho, metido aí em coisa que não agrada a Deus, fazendo tudo, pintando sete. Mas Deus ai, abaixei.
Deus, parece que eu vejo como que fosse Deus tirando com uma tenaz a brasa viva. Só que agora a brasa viva se chama Jesus. Lança ela na terra, ela vai para o Calvário, derrama o seu sangue, e quando o sangue de Jesus nos toca, nos purifica de todo o pecado. Aleluias. Só quem é purificado pelo sangue de Jesus glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Nós fomos purificados pelo sangue de Jesus. Quando o sangue de Jesus nos alcançou, que foi derramado na cruz, nós aceitamos o sacrifício vicário de Jesus. Nós fomos tocados, lavados, purificados pelo sangue de Jesus. E todo homem, toda mulher que é purificado por Jesus, que vive a experiência da salvação, tem uma questão na sua cabeça, tem algo que lhe incomoda, e o céu bradou neste momento. Depois disso ele ouve a voz. Quem é purificado pelo sangue de Jesus está sempre ouvindo essa voz. E a pergunta ainda é a mesma. A pergunta é: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Só quem é purificado, só quem entendeu o que a salvação fez com ele. Essa voz ecoa na sua mente. E o senso de responsabilidade não me deixa. O senso da responsabilidade não me deixa ficar parado. E graças a Deus, e eu louvo a Deus, porque Ele me deu graça de dizer a mesma resposta que Isaías. Oh, aleluias. No versículo 9, Isaías ouve a pergunta: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluias. O homem que estava preocupado em apontar os erros dos seus irmãos, o homem que estava preocupado de apontar o erro de toda uma nação, ele encontra um erro em si mesmo, identifica, soluciona. E o homem que soluciona o erro do pecado na sua vida tem um desejo de buscar outras pessoas para solucionar este problema. Ei, qual é o intuito dessa mensagem hoje, Reginaldo? É que se você até hoje não está ouvindo esse chamado, provavelmente você está acomodado com alguma coisa. Se você não está ouvindo essa voz clamando, perguntando: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E se o seu senso de responsabilidade não é aguçado por isso, você está precisando mudar algo em você. Nós já estamos precisando mudar algo em nós. Estamos precisando de parar na frente da glória de Deus. Oh, aleluia. Se coloque de pé em nome de Jesus. Isaías precisou parar na frente da glória de Deus para identificar o seu problema. Seria muito fácil nós perfilarmos os irmãos aqui, fazer a fila indiana e chegar o primeiro e falar: você precisa mudar isso, isso, isso e aquilo outro, vai. Você precisa mudar isso, aquilo e aquilo outro, vai. O seu problema é esse, esse e aquilo outro. Mas isso, meus irmãos, muitas das vezes é problema que nós conseguimos identificar a olho nu. Mas a glória de Deus, ela revela em nós tudo aquilo que nos atrapalha de viver o potencial que Ele tem para nós. A glória de Deus, quando nós vivemos uma experiência genuína com Deus, Ele nos mostra, nos fala, nos dirige. Ei, você precisa mudar isso, você precisa mudar aquilo. A glória de Deus vai te mostrando: precisa de fazer isso aqui. E a glória de Deus, ela não só mostra. O Reginaldo pode apontar o seu problema, eu posso apontar o problema. Ah, meus irmãos, vocês querem fazer a fila indiana aqui para nós fazer? Se tem alguma coisa que o Reginaldo é bom em fazer, é apontar problema, achar defeito no que é dos outros. Mas a dificuldade mesmo é achar no nosso. Um exemplo: o Reginaldo é carpinteiro. Eu entro na casa, eu vejo defeito de tudo. Tá torto, tá mal cortado, tá com greta, aquilo ali podia ficar daquele jeito. Mas quando eu entro na casa que eu fiz, eu falo: opa, ficou lindo.
Quando é eu que fiz, eu falo, ó, ficou supimpa, porque todos nós que estamos aqui, temos dificuldades de achar defeito em nós mesmos. Mas quer ver alguma coisa gostosa? É quando nós chegamos na presença de Deus, na presença do Todo-Poderoso, quando o trono de Deus se revela na nossa vida, quando nós perdemos a regalia dessa terra e Deus se revela, nós conseguimos contemplar, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou falho, eu sou miserável, eu sou pecador. E no momento exato que nós nos abrimos, Deus resolve o problema na hora. Vem um serafim com um atenaz, toca o seu lábio, toca os seus olhos, toca as suas mãos, toca os seus pés. Quem já foi tocado nessa noite? Aleluia, aleluias, aleluias. Glória a Deus. Se tiver alguém entre nós, alguém entre nós, aleluia, Jesus, oh, Jesus, se existe alguém entre nós está precisando viver essa experiência da parte de Deus, eu te convido a vir aqui à frente. Que experiência é essa, Reginaldo? A experiência que Deus vai mudar o patamar da sua vida hoje. É a experiência que Deus vai mudar o seu campo de visão hoje. Aleluias. Deus está nos dizendo aqui hoje a visão que nós temos de ver o problema do outro é muito curta. A visão que Deus quer te dar é para você ver o seu problema e solucionar o seu, para você conseguir solucionar o dos outros. Ah, Reginaldo, isso não acontece não. Quantas pessoas abandonam a fé porque não, eu não vou lá porque fulano é assim, eu não vou lá porque esse cano faz desse jeito, eu não vou em tal igreja porque lá tem problema, tem dificuldade. Se você achar uma igreja perfeita, não vai para ela não, que você vai estragar ela. Você tem problema também, meu irmão. Você tem problema também, minha irmã. Você peca também, meu irmão. Você peca também, minha irmã. Começa a olhar para você mesmo e peça a Deus que solucione o seu problema. Tem alguém no nosso meio que ainda não serve ao Senhor Jesus? Aleluias. Tem alguém no nosso meio que ainda não serve ao Senhor Jesus, que ainda não experimentou essa transformação que só a cruz de Cristo pode dar. Eu te convido a vir aqui na frente nessa noite, e nós vamos orar pela sua vida, e você vai começar a experimentar algo novo, uma transformação nova. Ai, mas eu praticava isso, eu não conseguia largar. Tem gente que fala, não, eu só vou quando eu conseguir largar, parar de fazer isso. Deus está falando com você hoje, vem, porque quando você vir, a brasa vai tocar a tua vida e você vai ser purificado. Tem alguém? Tem alguém que quer aceitar a Jesus, fazer um compromisso com Ele, uma aliança? Aleluia. E Deus é tão maravilhoso que Ele te proporciona viver algo novo nessa terra, e por fim te leva para o céu, para viver a vida eterna junto com Ele. Tem alguém que quer aceitar Jesus? Alguém que precisa de uma oração específica? Tem alguém? Se não tem ninguém, vamos orar, e que Deus lhes conceda uma outra oportunidade. Oramos ao Senhor. Faça assim com as suas mãos, levante as suas mãos. Senhor Jesus, Deus poderoso e santo, graças te damos pela tua palavra, que é viva e eficaz, e que cumpre o propósito a qual ela é lançada. Meu Senhor Jesus, eu peço ao Senhor que se revele aos teus filhos cada dia mais, que cada dia mais nós possamos contemplar a tua glória, a tua presença, a tua santidade, e que essa santidade faça com que nós nos santificamos cada dia mais. Meu Pai querido, toca os teus filhos com a tua brasa viva tirada do altar, toca os teus filhos com a brasa do altar, e essa brasa transforme, e essa brasa renove, e essa brasa
possa fortaleça em o nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus.